A gente continua falando sobre a CPI da pandemia, né? Já que é o assunto que está em pauta no Brasil nesta terça-feira. Vamos agora com o nosso comentarista, Diogo Schelp. Oi, Diogo, boa tarde para você. Obrigada também por participar aqui do Jovem Pan Agora. Como é que você avalia a postura da médica Nise Yamaguchi durante estes depoimentos da CPI? Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos. Pois é, como a gente esperava, a médica Nise Yamaguchi fez uma defesa enfática da hidroxicloroquina, no que ela chama de tratamento inicial, ou tratamento precoce. Foi questionada sobre encontros com o presidente, encontros no Palácio do Planalto, sobre esse suposto gabinete paralelo, né, esse Ministério da Saúde paralelo que existiria no governo federal. Mas foi um depoimento muito contraditório, é um depoimento muito contraditório, né? Então, por exemplo, a Nise Yamaguchi foi questionada sobre um encontro no dia 15 de maio, no mesmo dia em que o então ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu as contas, um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. E ela disse, primeiro, que não se lembrava desse encontro, e ela também já havia dito que não tinha tido nenhum encontro sozinha com o presidente. No entanto, na própria agenda do presidente, né, a agenda da presidência da República, aparece o encontro dela com o presidente nesse dia 15 de maio. E o que fica claro também é que a Nise Yamaguchi, ela, naquele período e durante boa parte do ano, ela gostava muito de mostrar que tinha uma proximidade muito grande com o presidente. Em várias entrevistas, ela dizia isso. Inclusive, uma entrevista que o relator Renan Calheiros citou, que foi uma entrevista no dia 18 de maio, ou seja, alguns dias depois desse encontro que ela teve com o presidente, e que, curiosamente, foi feita por mim, quer dizer, eu conduzi essa entrevista, uma entrevista longa, em que ela disse que estava pronta para assumir o Ministério da Saúde. E aí, nesse depoimento de hoje, ela disse que em nenhum momento se cogitou que ela fosse ministra da Saúde, enfim. Então, ela comete vários equívocos, contradições, e esse depoimento está sendo dos mais contraditórios até agora, viu, Kalina? Pois é, Diogo. Inclusive, o Omar Aziz, um momento tenso ali, disse que ela seria convocada, já que dessa vez ela estava sendo convidada a falar na CPI da Covid. A gente conversou agora com o advogado especialista em direito penal e ele disse pra gente que, como convidada, ela não tinha o dever de falar a verdade. Como convocada, daí sim. Você acredita que esse discurso pode mudar caso de fato ela seja convocada e que haja uma cariação entre ela e, por exemplo, Antônio Barra Torres, já que o depoimento de ambos tem ali um conflito? Sim, o depoimento dela contradiz não só o depoimento do Barra Torres, como também o depoimento de Mandetta, né? Ambos estavam naquela reunião em que eles dizem que foi apresentada a proposta de mudar a bula da hidroxicloroquina para considerar o remédio como de uso de bula mesmo, né, para a Covid-19. Os dois disseram que aconteceu isso, disseram que, e o Barra Torres disse que a Nise Yamaguchi defendeu isso, né, e ela disse que não. E ela disse, inclusive, que a minuta a qual eles se referem não continha essa proposta, não continha proposta de mudança de bula. Então, o Omar Aziz falou numa cariação, de fato, parece ser a única maneira de tirar à prova essa afirmação, porque é, de fato, algo muito importante e algo muito grave. Então, ela insiste nessa questão, ela apresentou aí um documento que ela disse que, inclusive, ela registrou em cartório, aí fizeram um questionamento a ela por que ela havia registrado em cartório esse documento, e ela, enfim, ela foge das perguntas e ela dá uma interpretação diferente para coisas que ela falou no passado. Então, o Renan Calheiros, por exemplo, mostrou um vídeo em que ela diz exatamente a seguinte frase: nós temos evidências robustas falando que o tratamento precoce salva vidas e, portanto, não é preciso vacinar aleatoriamente a população. É uma frase que mostra a prioridade dada ao chamado tratamento precoce e, né, contra, digamos, a importância de se vacinar. E ela disse que não era nada disso que ela estava querendo dizer naquele momento. E para a gente fechar, quero saber qual é a sua expectativa em relação à investigação de governadores, prefeitos. Você acredita que isso possa vir a acontecer de fato? Porque está existindo ali também uma certa insatisfação por parte da gestão municipal e do governo de participar aí dessas oitivas. Qual a sua expectativa em relação a isso, Diogo?
Pois é, Kalina, existe a possibilidade mesmo de que alguns governadores, ou todos eles, consigam evitar essa convocação, né? Já existe uma jurisprudência, inclusive, no STF, de governador que conseguiu impedir de ser convocado por uma CPI, o caso da CPI do Cachoeira, anos atrás. Então, existe essa possibilidade de que eles sequer venham a ser convocados. Alguns senadores, mesmo os senadores de oposição, que fazem parte da CPI, acreditam que até seria bom chamar os governadores para que eles mostrassem e contassem a dificuldade que foi fazer uma gestão da pandemia com o governo federal atuando contra, né, o que seria necessário para conter a disseminação do coronavírus. Mas, de qualquer forma, é algo que está no escopo da CPI. Essa investigação dos repasses de recursos federais é algo que está no escopo da CPI, então pode sim fazer parte da investigação. Diogo, agradeço a sua participação. Boa tarde para você. Boa tarde.